Meus amigos, sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Atrás do Número. Eu sou a Ana Marafiga e hoje nós vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar, para refletir profundamente. O impacto invisível que o dinheiro tem sobre a nossa saúde mental. Talvez você já tenha até se sentido ansioso ou até mesmo paralisado ao pensar na sua vida financeira. Você já percebeu como as preocupações com o dinheiro podem invadir os nossos pensamentos, afetar o nosso sono ou até mesmo a forma com que nós nos enxergamos, a forma com que nós nos vemos? E esse é o tema de hoje. Vamos explorar como que o dinheiro vai muito além dos números, o que é que está atrás do número. E isso conecta diretamente com as nossas emoções, com os comportamentos e principalmente com a nossa saúde, tanto física quanto mental. Eu espero que esse episódio traga insights importantes para você e te ajude a lidar de uma forma mais leve e consciente com essa relação. O impacto do dinheiro na nossa saúde mental, ele é real e muito profundo. Tem um estudo realizado pela American Psychology Association que revelou que 72% dos americanos dizem se sentir estressados em relação ao dinheiro em algum momento da vida. Já no Brasil, tem pesquisas que indicam que esse número é muito maior. 85% das pessoas enfrentam dificuldades financeiras, já relataram algum nível de ansiedade. Essa pesquisa é da Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que o dinheiro, ou a falta dele, não é um problema somente financeiro, é um problema emocional que vai interferir no humor, no sono, na saúde e até nas relações, na sua relação consigo mesmo e na relação com outras pessoas. Agora pensa comigo, você em algum momento da sua vida já perdeu alguma noite de sono pensando em como iria fazer para pagar uma conta? Ou às vezes sentiu aquele aperto no peito quando vai olhar para o extrato bancário, quando tem que abrir o aplicativo do banco, porque percebe que não vai ter dinheiro suficiente, não vai ter dinheiro para passar o restante do mês? Ou talvez você já se sentiu incomodado por gastar com algo que talvez você queria muito, mas sabe que não deveria, que não caberia no orçamento? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. A maioria de nós já passou por alguma dessas situações ou outras que causaram um desconforto emocional relacionado ao dinheiro. Eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos assim, de pessoas que já passaram pelos atendimentos comigo para ilustrar isso um pouco melhor. Né? Teve uma cliente que ela tinha um emprego bom, assim, estável, tá? Mas ela tinha dívidas, principalmente no cartão de crédito. E ela começou a criar um comportamento de evitar olhar para aquilo, evitava olhar para a fatura do cartão, evitava olhar para o extrato com medo do que ela ia encontrar. Mas aquele pensamento não saía da cabeça dela. Então, quando ela tentava dormir, a mente dela parecia que fazia o oposto. Ficava listando as contas, os juros, as preocupações possíveis em relação à vida financeira. Então, talvez você já tenha se sentido, assim como essa cliente, que tentava evitar o problema, mas ele consumia muito da energia mental e ela não conseguia ter uma saída clara para aquele problema. Então, a gente trabalhou identificando que o problema não era somente financeiro, mas sim um problema emocional que levava a esse excesso de consumo na fatura do cartão e também a questão de não olhar claramente para essa situação. Né?
o que estava em jogo ali não era somente o dinheiro, mas uma sensação de controle que se apresentava na realidade, né, sobre a vida como um todo. E já outro cliente que eu atendi já faz um bom tempo, ele tinha uma poupança, né, ele tinha uma reserva boa, significativa, ele tinha um trabalho, uma renda estável, vinha de um funcionário público, né? Mas ele tinha uma pressão muito grande do meio em que ele vivia, que ele precisava manter um padrão de vida alto, né? E embora ele tivesse a reserva, estivesse com tudo sob controle, ele sentia uma grande necessidade de provar para si mesmo e para outras pessoas que ele era bem-sucedido, né? Então ele acabava tomando decisões financeiras pensando em como aquilo iria impactar na visão que os outros tinham sobre ele. E muitas vezes essa compra ela acabava trazendo um vazio, porque ele não comprava para se satisfazer, ele comprava pensando no que os outros iriam pensar para satisfazer a necessidade dos outros. Então ele percebeu essa armadilha, essa corrida sem fim, onde o dinheiro estava sendo uma medida para o valor pessoal que ele mesmo dava. Então é importante a gente fazer essas reflexões e entender no nosso momento, né? Porque o que é que nos impede de conseguirmos olhar para essa situação e entender qual que é o impacto invisível do dinheiro, né? Primeiro que a gente cai num tabu, que aqui no Brasil nós não falamos sobre dinheiro abertamente, é um tabu muito grande, assim, causa um desconforto falar sobre dinheiro. Na Inglaterra, tem também aqui um outro estudo que eu busquei, que 36% da população se sente totalmente à vontade para discutir com amigos, enfim, até papos de bar. Tem um livro que se chama Mindfulness Money, que eu tenho aqui, deixa eu ver como é que é o nome da autora, Cristina Benito. Ela fala que na Inglaterra eles conversam no bar sobre investimento, sobre situação financeira. Coisa que aqui no Brasil, às vezes é visto até como uma falta de educação, perguntar algo financeiro sobre a outra pessoa, né? Fica um assunto embaraçoso, fica um assunto desconfortável, porque a gente cresceu numa cultura onde o dinheiro, muitas vezes, ele está associado a um símbolo de sucesso ou de fracasso. Então, eu não posso falar abertamente com as pessoas sobre isso. E se eu estou com uma dificuldade financeira, isso pode ser visto como uma falha, ou que eu não sou uma pessoa de sucesso, né? Então, ele é tomado como medida. E nós associamos o dinheiro a status, a poder, né? Então, não queremos expor essa vulnerabilidade. E muitas vezes também a gente gera uma culpa, porque nós temos a sensação de que nós deveríamos saber lidar melhor com o nosso dinheiro. Mas muitos de nós não recebemos uma educação financeira formal. Nós vimos como nossos pais, enfim, alguém muito próximo fazia, nós fomos seguindo aquele modelo, mas não tivemos de fato uma orientação formal sobre como cuidar do nosso dinheiro. E o excesso de mensagens de consumo ao tempo todo faz com que nós tenhamos como ponto de referência algo que talvez não seja valoroso para nós. E ao mesmo tempo que nós não temos uma educação formal de inteligência emocional, isso faz com que nós não tenhamos claro as nossas prioridades e não saibamos exatamente o que é essencial para nós e a gente consiga determinar valores monetários para a nossa realização. E aí a gente cria expectativas irreais sobre o que nós deveríamos ter, o que a mídia nos traz. E a gente se sente culpado por decisões financeiras que tenhamos feito de forma errada, ou talvez sentimos vergonha por não estar onde gostaríamos. Então precisamos fazer uma perguntinha para nós. Será que essa culpa, essa vergonha que eu sinto é algo que realmente é de acordo comigo, com a minha essência, ou daqui a pouco a sociedade, o meio ambiente está me colocando?
E aqui no Brasil, nós não temos essa educação financeira, não faz parte do nosso currículo escolar. Assim como que em outros países isso faz, por exemplo, Dinamarca, Alemanha, a educação faz parte do currículo escolar. No Brasil foi inserido agora há pouco tempo, né? Mas é uma educação muito técnica, ainda não vem para esse viés de comportamento. E no Brasil tem uma pesquisa do Serasa que diz que 78% das pessoas nunca tiveram acesso a qualquer tipo de educação financeira formal. E esse número é muito expressivo, né? Então eu quero propor para você agora um exercício prático, para que você comece a olhar para essa forma como que o dinheiro ele impacta na sua saúde mental e na sua saúde emocional. Pega um papel, uma caneta ou abra o bloco de notas ali do celular e responda essas perguntinhas. Qual foi a última vez que o dinheiro te preencheu de ansiedade, de estresse, de preocupação? Naquele momento, o que exatamente você sentiu? Foi medo, foi culpa, foi vergonha, foi raiva? Tente mapear este sentimento que você sentiu. E a partir disso, pense, o que você pode fazer para aliviar esta sensação? Isso vai trazer uma clareza para você do que foi o seu gatilho, o que você sentiu, qual foi o gatilho, e a partir disso você conseguir colocar uma pequena ação prática para dar um passo em direção a amenizar, a aliviar essa sensação. A partir do momento em que você traz isso do inconsciente para o consciente, pensando que inconsciente é aquilo que você ainda não tem consciência. Indo nesta linha de raciocínio, você consegue tomar melhores ações para os eventos futuros relacionados ao seu dinheiro. É um exercício simples, mas que eu espero que traga muita clareza para você. Se esse episódio trouxe novas ideias ou te ajudou a refletir sobre como sua relação com o dinheiro pode estar impactando na sua saúde mental, compartilhe comigo as suas percepções. Pode ser aqui nos comentários ou se você quiser me chamar lá no Instagram. Eu adoro ouvir as histórias de vocês e aprender também com essas histórias para que eu possa estar sempre trazendo conteúdo que seja relevante para você. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pequena reflexão para você. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar das suas finanças. É o equilíbrio entre esses dois aspectos que vai trazer a verdadeira base para você viver uma vida plena. Eu espero que você esse episódio tenha contribuído com vocês. Se fez sentido, compartilha com alguém que também pode se beneficiar. Obrigada por me acompanhar até aqui e nos vemos na próxima semana, no próximo episódio do podcast Atrás do Número.